Olá, meu nome é Gabriele e, juntamente com a aluna Bianca, iremos falar sobre o câncer de pele e sarcoma de partes moles. Apresentação esta destinada para a obtenção de nota na disciplina de Fisioterapia Oncofuncional sob a orientação do professor Leandro Martins. Irei iniciar, então, falando sobre o câncer de pele. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, esse tipo de câncer representa 33% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil, sendo registrado pelo INCA, a cada ano, cerca de 180 mil novos casos. A doença é causada pelo crescimento anormal e descontrolado de células que compõem a pele e é classificada de acordo com as camadas que foram afetadas, sendo os tipos mais comuns os carcinomas basocelular e espinocelular, e de forma mais rara, o melanoma. O basocelular é mais prevalente dentre todos os tipos, tem baixa letalidade e pode ser curado em casos que houve detecção precoce. No entanto, se a retirada do mesmo não acontecer de forma completa, poderá ocorrer recidiva. O espinocelular, também chamado de carcinoma de células escamosas, é o segundo mais recorrente. Se desenvolve mais rapidamente, podendo ulcerar de forma precoce e é considerado mais agressivo por ser mais propenso a ocorrer metástase. Já o melanoma é o menos frequente, porém é ainda mais comum ocorrer a sua disseminação para outros órgãos. Bom, a partir dessa introdução, irei falar um pouco mais sobre cada um dos tipos citados, começando pelo espinocelular. Ele possui origem na camada mais externa da epiderme, como disse anteriormente, nas células escamosas, e são geralmente mais encontrados em áreas do corpo mais expostas ao sol, como na face, orelhas, lábios e no dorso da mão. Estas possuem coloração avermelhada, se apresentando na forma de machucados ou feridas espessas e descamativas, que não cicatrizam e sangram ocasionalmente, podendo também ter aparência similar a uma verruga, como vocês podem ver nessas imagens. Ele possui duas variantes clínicas, sendo a in situ, também denominada doença de Bowen, a mais fácil de ser tratada, por possuir restrição ao local e ser a fase mais precoce de carcinoma, caracterizando-se como uma área avermelhada coberta por crostas bem definida e com bordas irregulares. A outra variação é a invasiva, sendo mais comum a presença da lesão no antebraço, perna ou a partir de cicatrizes antigas ou feridas crônicas. Esta invade outras camadas celulares e ganha capacidade de disseminação, ou seja, de realizar metástase. Nessa imagem, podemos ver à esquerda a variação in situ, com presença de crosta, e à direita, o invasivo, com essa característica mais protuberante. Já o carcinoma basocelular tem origem nas células basais da epiderme, sendo mais comum em indivíduos de meia idade e idosos. E também surgem mais comumente em áreas muito expostas ao sol, como o rosto e o pescoço. Algumas manifestações podem se assemelhar a lesões não cancerígenas, como a eczema ou psoríase, mas o tipo mais encontrado é o nódulo ulcerativo, que é identificado como uma pápula vermelha, brilhosa, com uma crosta central que pode sangrar com facilidade. Este carcinoma possui variações clínicas, como o basocelular ulcerado, que possui essas características que eu citei anteriormente, apresentando borda elevada, translúcida, com telangiectasia na superfície e de consistência firme. O nodular, por sua vez, se apresenta como uma pápula da cor da pele ou avermelhada, também com presença de telangiectasias.
O esclerodermiforme é identificado como uma placa de aspecto endurecido, liso, sem definição clara de bordas, podendo ser branco-amarelada ou com pigmentação avermelhada. O basocelular multicêntrico superficial também possui apresentação em forma de placas, podendo ocorrer descamação. E, por fim, temos o basocelular pigmentado, que possui diferentes cores, sendo do marrom ao azul, e também apresenta consistência endurecida. O melanoma, como eu havia falado no início, é menos frequente e mais agressivo, apresentando um pior prognóstico e um índice mais alto de mortalidade. No entanto, quando há detecção precoce da doença, as chances de cura são de cerca de 90%. Este tipo de câncer se origina nos melanócitos, que são localizados na junção da derme com a epiderme, e por isso costumam se manifestar como pintas de cor escura, podendo ter variações de coloração. Essas lesões podem surgir em áreas difíceis de serem visualizadas, embora sendo mais frequentes no tronco, pescoço e rosto. Nos estágios mais avançados, a lesão é mais profunda e espessa, sendo mais fácil de ocorrer metástase. No melanoma também temos variações clínicas, sendo mais comum o melanoma extensivo superficial, apresentando lesão plana com bordas irregulares e variações de cor. O melanoma acral, ele é o mais encontrado nas extremidades, como mãos e pés. O nodular, ele é o mais frequente no tronco, cabeça ou pescoço, representando de 10% a 15% dos casos. O sensítio primário é encontrado nas regiões internas do corpo, sem qualquer sinal na pele, o que dificulta o seu diagnóstico. O lentigo maligno, ele é originário justamente de um lentigo pré-existente ao invés de uma pinta. E, por fim, temos o melanoma ocular, que é relativamente raro, mas é o tipo mais comum de câncer intraocular nos adultos. A partir de todas essas manifestações clínicas e dos 3 tipos de câncer de pele aqui estudados, teremos sinais e sintomas que irão facilitar o diagnóstico precoce, como por exemplo no melanoma. Podemos observar mudança em manchas ou pintas já existentes, coceira, sangramento ou pinta de aparência incomum. No caso do espino celular, podemos observar enrugamento, mancha ou caroço na cor avermelhada, descamação e presença de crostas com vazamento de líquido e também pintas com crescimento rápido. No caso do basocelular, podemos observar a aparência protuberante e perolada da lesão. Ela pode ser branca, rosa claro, bege ou marrom, pode sangrar com facilidade, apresentar problemas de cicatrização, descamação e também apresentar crostas. O diagnóstico ele ocorre por meio de 4 aspectos. O primeiro é o aspecto clínico e familiar do indivíduo em relação ao histórico, para detectar se há antecedentes de câncer de pele, o que vai aumentar muito a probabilidade do mesmo também ter a doença. O exame físico é essencial para detectar variações de tamanho, cor, forma, textura, assim como também sangramento e descamação na pele. Este pode ser realizado inicialmente pelo próprio indivíduo, que, ao encontrar variações nesses aspectos, deve procurar um dermatologista que irá realizar o exame dermatoscópio, que aumenta a visualização em até 20% do sinal, por meio deste aparelho aqui. Por fim, o diagnóstico ele também pode ocorrer por meio da biópsia, que pode ser excisional para lesões menores que 1 centímetro ou incisional para lesões que não apresentam ulcerações. E deve-se também realizar o diagnóstico diferencial relacionando com outras doenças de pele. Juntamente com esses aspectos, nós temos a regra do ABCDE, que é de suma importância no exame físico justamente por detectar anormalidades em sinais e pintas. Dessa forma, nós devemos estar atentos à assimetria, quando um lado da pinta é diferente do outro,
as bordas irregulares, quando o contorno da pinta é irregular, a cor, quando a pinta apresenta variação, ao diâmetro, quando o sinal é maior que 6 milímetros, e a evolução, quando a pinta pode estar crescendo ou se modificando. A epidemiologia, segundo o INCA, foi estimado em Goiás a incidência de 2,28 casos de melanoma por 100 mil habitantes e 10,5 casos em Santa Catarina, sendo o estado com maior ocorrência. No Brasil, a estimativa de novos casos é de 4.200 nos homens e 4.250 nas mulheres, totalizando 8.450 casos. Esses números representam um risco de 4,03 para os homens e 3,94 para as mulheres. Já em relação aos carcinomas, o Instituto Nacional de Câncer estima para o triênio de 2020 a 2022 no Brasil o risco de 80,12 novos casos para os homens e 86,65 para as mulheres a cada 100 mil habitantes. O câncer de pele, tipo não melanoma, em homens é mais incidente na região sul, centro-oeste e sudeste, apresentando um risco estimado de 123,67, 89,68 e 85,55, respectivamente, a cada 100 mil habitantes. Já nas mulheres, é mais incidente em todas as regiões, apresentando risco de 125,13 no centro-oeste, 100,85 no sudeste, 98,49 no sul, 63,02 no nordeste e 34,24 no norte a cada 100 mil habitantes. Ainda com relação à epidemiologia, de todas as neoplasias malignas diagnosticadas no mundo, o câncer de pele não melanoma é o tipo mais frequente em ambos os sexos. São mais comuns em pessoas de pele clara, acima dos 40 anos, com exceção daquelas já portadoras de doenças cutâneas. Em 2018, no mundo, foi estimado 1,04 milhões, cerca de 5,8% de casos novos de pele não melanoma, e 290 mil, cerca de 1,6% de casos de pele melanoma. Ocorreram, em 2017, cerca de 1.301 óbitos de câncer de pele não melanoma em homens e 949 óbitos em mulheres. Para o câncer de pele melanoma, foram detectados 1.031 óbitos em homens e 804 óbitos em mulheres. Meu nome é Bianca e eu vou estar dando continuidade ao assunto do câncer de pele. Quando se fala de câncer de pele, nós temos alguns fatores de risco que estão ligados e associados diretamente com o surgimento dessa doença. Dentro deles, a gente tem o bronzeamento artificial, que é quando uma pessoa de pele mais clara quer ficar morena rapidamente. Com esse tipo de bronzeamento, ela vai conseguir apenas lesar sua pele e levar ao surgimento de bolhas. Junto do histórico familiar, o melanoma é mais comum em pessoas que têm antecedentes familiares da doença, onde cerca de 10% desses pacientes com melanoma, possuem, um parente próximo com a doença, seja ele pai, mãe ou os irmãos. Junto disso, também tem a exposição intensa e intermitente ao sol, levando a essa exposição os raios ultravioletas, que ele é um importante fator de risco, pois esses raios UVs eles vão danificar o DNA das células da pele e assim eles vão afetar o controle e seu crescimento celular. Possuir olhos claros e pele com sardas são características do indivíduo que também estão associadas a esse tipo de doença, onde as pessoas com pele clara apresentam um risco maior do que as pessoas com pele morena, pessoas com cabelo loiro ou ruivos, com olhos azuis, verdes ou castanhos claros, pessoas com sardas ou albinismo, e as que possuem muitas pintas espalhadas pelo corpo,
elas devem ficar atentas a qualquer alteração na cor, formato daquelas que já existem. Quem tem uma história de queimaduras solares, especialmente na infância ou na adolescência, aumenta o risco do aparecimento de um câncer de pele. Isso porque a exposição solar desprotegida ela vai agredir a pele, causando assim alterações celulares que podem levar ao câncer. As grandes quantidades de pintas eu já citei, que são aquelas que devem ficar atentas ao surgimento de novas, a alguma mudança naquelas que já existem, como a cor, formato, e essas alterações. Falando agora do tratamento clínico, a modalidade escolhida ela vai variar conforme o tipo e a extensão da doença. Dentro disso, o tratamento clínico, os mais comuns são a cirurgia excisional, que ela é a remoção do tumor com um bisturi, e também, além dessa remoção do tumor, ela vai remover uma borda adicional da pele sadia, que é como uma margem de segurança para que toda essa célula cancerígena seja retirada. Após isso, essa parte, esse tumor que foi retirado, ela vai ser examinada em um microscópio para garantir que toda essa célula cancerígena tenha sido retirada. E essa técnica ela possui um alto índice de cura. Depois dela, também temos a curetagem e a eletrodissecação, que ela é usada em tumores menores, que vai promover a raspagem da lesão com o uso da cureta, enquanto o bisturi elétrico ele vai vir para destruir as células cancerígenas. Esse tipo de técnica ela não é recomendável para tumores invasivos. Também possui a criocirurgia, que é a cirurgia feita através da destruição do tumor, né, através do congelamento por nitrogênio líquido. Ele é recomendado para tumores pequenos ou recorrentes e ela tem uma característica que não possui cortes ou sangramento. Também possui a cirurgia a laser, que ela vai remover essas células tumorais utilizando um laser de dióxido de carbono. E por não causar sangramentos, ela é uma opção bem eficiente para aqueles que têm desordens sanguíneas no organismo. Também tem a cirurgia micrográfica de Mohs. Essa cirurgia é onde o cirurgião ela vai retirar o tumor e um fragmento da pele ao redor com uma cureta. Esse material ele é analisado juntamente no microscópio e esse procedimento ele é repetido sucessivamente até que não resta nenhum vestígio de células tumorais. Ele é indicado para tumores mal delimitados ou em áreas críticas, principalmente no rosto, por causa das grandes cicatrizes que ficam. Além dessas modalidades cirúrgicas, também temos o tratamento pela radioterapia, a quimioterapia e a imunoterapia e as medicações orais e tópicas, que são outras opções para o tratamento dos carcinomas e as que a gente mais conhece. No tratamento fisioterapêutico, o fisioterapeuta ele vai atuar na atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, cada uma dentro daquela designação. Na atenção primária, ele vai trabalhar com o fornecimento do conhecimento à população, de forma a utilizar políticas públicas, folhetos explicativos, grupos de orientações em postos de saúde. Então, ele vai atuar disseminando o saber, disseminando conhecimento sobre a doença e qual o seu tratamento. Na atenção secundária, ele vai trabalhar diretamente com o diagnóstico que deve ser precoce e tem uma importância crucial para o tratamento não invasivo. Quando esse diagnóstico ele é precoce, ele vai trazer uma consequência de cura e uma redução da mortalidade. Já na atenção terciária, ele vai tratar diretamente da comorbidade e da mortalidade relacionada ao câncer que já invadiu a pele, linfonodos e órgãos distantes, e juntamente ao tratamento, que ele vai especificar, que ele vai prescrever. Como forma de prevenção, evitar a exposição excessiva ao sol e proteger a pele dos efeitos da radiação UV são as melhores estratégias para prevenir esse melanoma e outros tipos de tumores cutâneos. Junto disso, temos evitar a exposição ao sol e permanecer na sombra entre 10 e 16 horas no horário de verão.
Na praia ou na piscina, usar barracas feitas de algodão ou lona, que vão absorver 50% da radiação ultravioleta. As barracas de nylon, ele formam uma barreira pouco confiável, que 95% dos raios UV ultrapassam o material. Então, não é recomendado utilizar as barracas de nylon. Cobrir também todas as áreas expostas com roupas apropriadas, como uma camisa de manga comprida, calças e um chapéu de abas largas. Usar chapéus, camisetas, óculos escuros e protetores solares. Observar regularmente a própria pele, à procura de pintas ou manchas suspeitas. Consultar o dermatologista no mínimo uma vez ao ano para fazer um exame completo. E utilizar também filtros solares diariamente, e não somente em horários de lazer ou diversão. Utilizar um produto que proteja contra a radiação UVA e UVB e tem um fator de proteção solar FPS, no mínimo 30. Falando agora sobre o sarcoma de partes moles, chamamos de sarcoma de tecidos moles todos aqueles tumores cuja origem pode ser localizada no tecido mesenquimatoso, onde vai incluir músculos, tecido adiposo, cartilagem, tecido nervoso, vasos sanguíneos e também chega a atingir os ossos. Mas o que é tumores ou sarcomas, de tecidos moles? Eles são tumores malignos, raros, de origem mesenquimal, que se originam em tecido conjuntivo. Esses sarcomas de partes moles, eles são tumores raros que vão corresponder a 1% de todas as neoplasias malignas em adultos e 15% em crianças. Como eu já disse, eles são de origem mesenquimal, que vão se originar em tecidos conjuntivos. Eles possuem diversas patologias com mais de 100 subtipos histológicos e um número ainda maior de subtipos moleculares. Eles podem se desenvolver em qualquer idade e em qualquer local do corpo, possuindo diferentes graus de agressividade, inclusive dentro do mesmo subtipo histológico. Como falou, já existe uma grande variedade de sarcoma de partes moles, sendo hoje e atualmente reconhecido mais de 50 subtipos que, aliados à sua variedade, eles vão dificultar os estudos acerca dessa doença. Quando falamos em classificação geral, vão existir 3 principais tipos de sarcomas correspondentes a diferentes entidades clínico-patológicas e diferentes manejos. Existem os sarcomas ósseos ou osteosarcomas, os sarcomas viscerais e os sarcomas de partes moles, que é o que a gente vai abordar. Dentre os sarcomas ósseos, uma curiosidade é que nos anos 70, esses sarcomas, o controle local desse tumor ósseo ele era realizado por meio de uma amputação ou uma desarticulação da extremidade. Dentre os sarcomas viscerais, o tumor gastrointestinal ele é tido como o mais comum. E nos sarcomas de partes moles, como eu já disse, ele vai representar 1% da população adulta e 15% da população infantil. Esse sarcoma de partes moles, nós vamos estar dando ênfase a ele, que é o nosso estudo, e a gente vai estar falando sobre a epidemiologia, sobre o tratamento e sobre as prevenções. Quanto à classificação e estadiamento, a classificação dos sarcomas de partes moles, ela vai levar em consideração 3 fatores principais. A classificação histologicada pela OMS, que ela é a mais recente classificação histológica, e ela vai distinguir em 12 categorias maiores, não se baseando no local de origem do tumor, mas sim na linhagem celular que gerou o tumor. São conhecidos como os tumores adiposos, tumores fibroblásticos, tumores fibrohistocísticos, tumores de músculo liso, tumores perivasculares, tumores músculo estriado, tumores vasculares, tumores ósseos e cartilaginosos. Segundo a classificação FNC-LCC, ela vai classificar onde o grau histológico ele varia de grau 1 a grau 3. Ele é em ordem crescente de agressividade do sarcoma, de maior probabilidade de metástase, a distância e morte por esse sarcoma. Ele vai ser graduado de acordo com a diferenciação tumoral, a taxa de mitose e necrose. Já o estadiamento TNM, ele é o mais utilizado nessa classificação de sarcomas de partes moles. Esse estadiamento ele surgiu em 2017 e dividiu a classificação a classificação de T, do tumor, entre sarcomas de extremidade, tronco visceral, extremidade ou tronco, visceral, retroperitônio e cabeça e pescoço.
e ele excluiu o conceito de tumor superficial e profundo. Eu trouxe umas tabelas que eles vão ilustrar o que eu acabei de falar. Essa primeira tabela ela vai estar falando sobre a classificação FNC-LCC. Como eu falei, que ela vai classificar juntamente com a taxa de mitose, a taxa de necrose, né? Aqui a gente tem a tabela do TNM, que ele dividiu em T de tumor, N de linfonodo e M de metástase. Ou seja, tumor menor ou igual a 5 centímetros, tumor entre 6 a 10 centímetros, até um tumor maior que 15 centímetros. Os linfonodos, ele é sem metástase linfonodal ou com metástase linfonodal, e a metástase, ela está sem metástase à distância ou com metástase à distância. E ele também vai dividir em grau, o grau 1 até o grau 3. A próxima tabela, ela vai falar também sobre a diferenciação tumoral da classificação FNC-LCC, que um é o sarcoma semelhante ao tecido mesenquimal normal, que ele tem esse exemplo como lipossarcoma bem diferenciado, que eu vou falar sobre os principais tipos mais à frente. O sarcoma com subtipo bem definido, que também é um exemplo, lipossarcoma mixoide. E os sarcomas indiferenciados, embrionários, sarcomas de subtipo incertos, sinoviais, osteosarcomas de Patmos e sarcoma de Ewing, ou PNET. Dentre os principais tipos de sarcoma, nós temos os fibrosarcomas. Eles vão representar menos de 5% dos tumores malignos de partes moles e, normalmente, eles vão surgir de fáscias e estruturas aponeuróticas profundas e onde a principal célula acometida é o fibroblastos. Aqui tem uma imagem demonstrando, né, que ele foi dado na camada bucal, Depois dele, a gente tem os lipossarcomas. Ele é o segundo sarcoma mais frequente no adulto. Ele tem com sua maior incidência, e em 60% dos casos, ele vai ocorrer no sexo masculino. Os locais de maior acometimento é o retroperitônio e a coxa, como está aí na imagem, né, o lipossarcoma de coxa ulcerado. Ele é dividido e bem diferenciado em mixoide, de células redondas, desdiferenciado e pleomórfico. Também temos os rabidomiosarcomas. Os rabidomiosarcomas, ele é um subtipo do sarcoma de partes moles. Ele vai ter origem no músculo estriado e o rabidomiosarcoma, ele pode ser dividido em 5 grupos histológicos: embrionários, botrioide, alveolar, pleomórfico ou de células fusiformes. Aqui está a primeira imagem, né, do rabidomiosarcoma entre o nariz e o olho. O sinoviosarcoma, ele é um tumor maligno bem definido de tecidos moles, que vai representar de 5,6% a 10% de todos os sarcomas de tecidos moles. Ele é uma massa palpável, né, de crescimento lento, e que pode crescer durante semanas ou meses. Já os leiomiosarcomas, eles são correspondentes de 2 a 9,3% dos sarcomas de partes moles, e ele é dividido em 4 subtipos conforme a sua localização: cutânea, subcutânea ou intramuscular, vascular e intraabdominal. Aqui na imagem a gente tem um leiomiosarcoma de coxa. Na epidemiologia dos sarcomas de partes moles, pouco se sabe sobre essa epidemiologia, refletindo assim a natureza incomum dessas lesões. Junto disso, ela vai existir discreta predominância para o sexo masculino. A incidência mundial ela varia entre 1,8 e 5 por 100 mil habitantes por ano. São mais comuns na idade pediátrica, representando cerca de 20% de todos os casos de tumores não hematológicos diagnosticados, onde essa incidência anual ela vai variar de acordo com a idade, já falando da idade adulta, sendo de 20,7% em pacientes com menos de 40 anos, de 27,6% entre pacientes com 40 a 60 anos,
e de 51,7% em pacientes com 60 anos. Ainda assim, para que possa ocorrer qualquer lesão anatômica, a maioria dos sarcomas de partes moles está localizada nas extremidades, 50%, no tronco e no retroperitônio, 40%, e mais raramente esse tipo de câncer ele vai ocorrer na cabeça e no pescoço. Quando falamos em fatores de risco, a idade ela vai aparecer como mais comum em adultos acima de 55 anos e em crianças, como já foi dito, a maior prevalência é em crianças, 15%, e 1% nos adultos, comparando com aquelas idades maior, que 60, e de 40 até 60 anos. Quando se trata da raça, nos osteosarcomas ela vai possuir uma relação comprovada, mas nos outros, como os sarcomas de partes moles e os sarcomas viscerais, essas estatísticas elas vão apresentar uma estatística americana que vai demonstrar que o maior número de pacientes, de casos, estão em pacientes caucasianos, com 87%, em seguida por afro-americanos, 10%, e outras raças, 3%. Quando se fala em fatores genéticos, algumas síndromes genéticas estão comprovadamente associadas a um risco aumentado desse tipo de desenvolvimento desse tipo de sarcoma. As mais conhecidas são as neurofibromatose, ou a doença de von Recklinghausen, a síndrome de Li-Fraumeni e o retinoblastoma. Quando falamos em fatores ambientais, eles dizem que algumas relações têm que ser melhor estudadas. Outros já dizem que a localização geográfica, dentro dessa maior incidência e número maior de mortalidade, ela vai ocorrer na Nova Zelândia. Já quando se falamos em fatores ocupacionais, esses fatores associados ao tipo de emprego, à exposição a agentes químicos, são dos mais estudados, no que diz respeito à avaliação desse potencial de risco para o desenvolvimento dos sarcomas de partes moles. Alguns estudos indicam que o risco aumentado de desenvolver sarcomas são em agricultores e jardineiros, e outros vão dizer que são o oposto. Essa dispareunia, esse dispare estão provavelmente ligados ao tipo de estudo e metodologia que vai ser aplicada, mas esses fatores estão realmente associados ao tipo de emprego e aquela exposição maior aos agentes químicos que a gente vai saber que vai modificar o DNA celular e que vai trazer uma exposição maior e um risco maior de potencial para o surgimento desses sarcomas. Quando falamos de avaliação diagnóstica, o histórico clínico e familiar ele vai levantar possíveis sinais e sintomas e os fatores de risco da doença. O exame físico ele vai buscar identificar o desenvolvimento e as características da lesão. A utilização de exames de imagem como a teleradiografia, ecotomografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, também as biópsias e o diagnóstico diferencial, como a biópsia por aspiração com agulha fina, as biópsias core needle e as biópsias por cirurgia. Dentro disso, nessa avaliação diagnóstica, nos sarcomas de partes mole, a ressonância nuclear magnética é a principal modalidade de imagem para as extremidades, pelve e tronco. Também pode estar usando a radiografia. Ela pode ser útil para afastar aqueles tumores ósseos, erosão óssea com risco de fraturas e mostrar calcificações. Já a tomografia computadorizada, ela vai ter um papel em lesões calcificadas para afastar as miosites calcificantes e em tumores retroperineais, ela vai se assemelhar muito à aparência da ressonância nuclear magnética. Também pode ser usado, que não foi citado, mas também pode ser usado a ultrassonografia, mas ele deve ser o único exame. Por isso que é válido que a ressonância nuclear magnética ele é a principal modalidade de exame de imagem para esses tipos de sarcomas. Juntamente com isso, após a análise da imagem, uma biópsia deve ser feita. Essa biópsia, o diagnóstico diferencial, é o que vai ser utilizado para diferenciar os sarcomas de partes moles para aqueles sarcomas ósseos, para os tumores ósseos, digamos assim. Com isso, quando se confirma esse diagnóstico, através da tomografia computadorizada do tórax, para afastar metástases pulmonares,
E junto disso, aquelas metástases linfonoidais, elas são mais raras. Por isso que a gente usa a ressonância magnética nuclear como principal exame de imagem para fazer esse diagnóstico, né? E utiliza-se mais a biópsia por aspiração com agulha fina para ter aquele diagnóstico diferencial, para constatar que é o exame, que é o sarcoma de partes moles e não um tumor ósseo, ou se não um tumor, uma miosite calcificante. O tratamento fisioterapêutico do sarcoma de partes moles, ele vai consistir onde o fisioterapeuta ele vai buscar uma qualidade de vida no pré, durante e no pós-tratamento desses sarcomas. Ele vai utilizar de estimulação elétrica nervosa transcutânea, ou TENS, né? Também a cinesioterapia e também vai usar né, de orientações específicas aos pacientes e cuidadores e familiares. Com isso, ele vai buscar trazer durante seu tratamento, durante aquele momento que ele vai estar com o paciente, a restauração e a melhora dos desempenhos funcionais dos segmentos acometidos, vai buscar para ele a propriocepção, vai buscar força, vai buscar a prevenção da imobilidade do paciente no leito, através das mudanças de decúbito, ele vai buscar fazer através de exercícios com ele, através de que vai buscar, né, para trazer aquela qualidade de vida melhor para o paciente enquanto ele está naquele leito de hospital. Também ele vai buscar, né, manter a mobilidade, manter e aumentar a flexibilidade. Ele vai buscar ter uma melhor coordenação muscular. Ele vai buscar um aumento da força muscular e vai trazer também uma resistência à fadiga, porque pacientes com câncer, como a gente sabe, ele vai ter uma debilitação, ele vai ter uma perda de massa magra, vai ter uma perda de nutrientes que vai levar aquele músculo à fadiga. Quando a gente sabe, ele fica debilitado. Então, o tratamento fisioterapêutico ele vai buscar isso. Ele vai buscar restaurar, vai buscar melhorar, vai buscar prevenir, vai buscar ganhar. Então, junto buscar tanto na qualidade de vida, vai trazer tentar buscar uma qualidade de vida melhor para ele, principalmente pós o tratamento, principalmente pós todo aquele tratamento que ele vai estar recebendo, para buscar dar a melhor condição de vida para ele. Como medida de prevenção dos sarcomas de partes moles, o que pode ser feito para prevenir o surgimento de alguns tipos dessa doença é evitar a exposição à radiação e produtos químicos e procurar o médico sempre que surgir qualquer lesão, nódulo ou inchaço sem causa aparente. Porque junto com isso, aquele diagnóstico precoce ele vai ajudar a impedir o avanço do sarcoma. Então, o que pode ser feito é isso, evitar essa exposição à radiação e a produtos químicos e procurar o médico sempre que o paciente ou você sentir que tem alguma coisa que não tinha, que você sentiu que algo está diferente, como alguma lesão que surgiu, um nódulo que surgiu do nada, ou um inchaço sem ter uma causa aparente, sem que você tenha provocado, ocasionado aquele inchaço. Quando falamos da Classificação Internacional de Funcionalidade, ou a CIF, no caso de estrutura em função, no câncer de pele pode haver comorbidades quando a lesão vai invadir aquele tecido, quando ela invade o tecido, órgãos e outras estruturas. Além disso, o próprio tratamento vai trazer efeitos que vão comprometer a qualidade de vida do indivíduo, tanto em estrutura quanto em função do corpo. Nas atividades e participação, o indivíduo ele vai ficar limitado quanto à exposição ao sol, prejudicando as atividades de lazer e prejudicando também, possivelmente, aquela ocupação profissional que esse indivíduo tenha. Quando se falamos dessa mesma classificação nos sarcomas de partes moles, dentro da estrutura e função, ele vai apresentar o comprometimento da estrutura e função vai ser determinado pelo aquele comprometimento sistêmico, ou seja, pela localização do sarcoma, onde ele está localizado, igual
no tecido fibroblástico, nos ossos, nos músculos estriados, no músculo liso. Vai depender dessa localização. Então, esse comprometimento ele vai ser sistêmico, ele vai ser de um sistema todo. Juntamente disso, na CIF, quando se fala em atividade e participação, esse indivíduo ele vai poder apresentar comprometimentos ao realizar atividades do cotidiano, porque ele vai apresentar uma limitação funcional relacionada à mobilidade, à resistência e à fadiga. Tudo o que a gente vai buscar melhorar, corrigir e ganhar no tratamento fisioterapêutico, para a gente manter aquela mobilidade que ele tem, ganhar mais mobilidade, manter a resistência e ganhar mais resistência e evitar a fadiga. Ele vai ganhar resistência à fadiga. Essas são nossas referências, em continuação das referências, e obrigada.